começar mais uma vez as correções agora referente à segunda parte de física térmica, tá? As questões de 6 a 13, falando sobre calorimetria ainda. Questão número 6. A capacidade calorífica de uma amostra de água é 5 vezes maior que a de um bloco de ferro. Isso significa que a capacidade térmica da água, aí nesse caso, é 5 vezes a capacidade térmica do bloco de ferro, tá? Considere tal amostra de água a uma temperatura de 20 graus e tal bloco de ferro a uma temperatura de 50 graus. Colocando-os no recipiente termicamente isolado, a capacidade térmica desprezível, a temperatura final de equilíbrio em graus Celsius será igual a... Então vamos lá. Ele falou que a temperatura inicial aí da água, é de 20 graus Celsius e a temperatura inicial do ferro é de 50 graus Celsius. Isso vai nos dar a variação de temperatura. Isso quer dizer que a variação de temperatura aí na água vai ser a temperatura final, que eu não sei quanto é, menos 20 graus Celsius. Isso é a variação de temperatura na água. E a variação de temperatura do ferro vai ser temperatura final, que é a mesma temperatura da água, temperatura final da água, porque eles vão chegar na mesma temperatura final, menos 50 graus Celsius, que é a temperatura inicial, tá? Então você tem a variação de temperatura aí das duas substâncias, da água e do ferro. E não sei se vocês lembram, mas a capacidade térmica ela é dada por quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Isso vai implicar, se eu multiplicar cruzado aí, que a quantidade de calor é capacidade térmica vezes variação de temperatura. Basta você multiplicar cruzado aqui, ó. E aí você tem Q igual a C vezes ΔT, tá? Essa formulazinha que a gente vai usar para determinar a quantidade de calor cedido pelo ferro, que está mais quente, e a quantidade de calor absorvido pela água, que está mais fria, tá? Por que eu preciso dessas quantidades de calor cedido e recebido? Porque ele fala que as duas substâncias chegaram ao equilíbrio térmico, ou seja, Q da água mais Q do ferro vai ser igual a zero, tá? Já que chegou no equilíbrio térmico. Mas a gente vai ver essa relaçãozinha um pouco mais para frente, tá? Então, inicialmente, quantidade de calor da água aí, quantidade de calor que a água recebeu, é a capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura da água. E a variação de temperatura da água a gente viu que é T menos 20. Então, C vezes T menos 20, que é a variação de temperatura da água. Esse Ca, que é a capacidade térmica da água, lá no início foi dado que ela era 5 vezes a capacidade do ferro. Então, a gente pode trocar ela por 5 CFE. 5 vezes a capacidade do ferro, vezes T menos 20. Então, a gente teria isso, tá? Isso aqui, por enquanto, é a quantidade de calor da água. Agora vamos para a quantidade de calor do ferro. A quantidade de calor do ferro não tem muita coisa que fazer. É a capacidade térmica do ferro vezes a variação de temperatura do ferro, no caso T menos 50. Então isso aqui é a capacidade térmica, é a quantidade de calor do ferro. Agora sim, eu tenho a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do ferro. Agora a gente vai usar aquela relaçãozinha do equilíbrio térmico. Já que o equilíbrio térmico é dado quando a gente tem Q recebido mais Q cedido igual a zero, então a gente vai usar isso, tá? E a partir disso aí a gente vai ter, deixa eu só subir um pouquinho aqui, a gente vai ter a seguinte expressão. O Q da água é 5Fe vezes T menos 20, mais o Q do ferro é CFE vezes T menos 50, e isso é igual a zero. Isso aí é o equilíbrio térmico das duas substâncias. Separando um do outro, a gente vai ter a seguinte condição. A gente vai ter que C5Fe T menos 20 é igual a menos
CFE vezes T menos 50. Basta levar essa segunda parte aqui, ó, lá para a direita do sinal de igual. Então, a gente vai ter isso aí. E aí, né, a gente pode passar esse CFE aqui dividindo, tá? Aqui é 5 CFE, tá? Desculpa aí. 5 CFE. 5 capacidade térmica do ferro. A gente pode passar esse CFE dividindo, e aí você teria uma 5T menos 20 igual menos CFE vezes T menos 50, dividido por CFE. E aí você simplifica, você tem que 5T menos 100 é igual menos T mais 50, lá do outro lado. Então, passa esse T para cá, 5T mais T é igual a 50 mais 100. E aí, 6T é igual a 150. Passo 6 dividindo, a gente vai ter T igual a 150 dividido por 6, ou seja, a gente vai ter aí 25, tá? Essa é a temperatura final da água e do ferro aí, tá? Então, resposta aí da número 6, tá? Resposta da número 6, letra B, tá bom? 25. Letra B. É uma continha um pouco complexa aí, tá? Mas dá para fazer aí, tá, gente? É só levar em consideração aí a capacidade térmica, que é dada por Q dividido por ΔT. Então, você vai calcular a capacidade térmica de cada uma das substâncias e depois usar a ideia do equilíbrio térmico aí. E aí você vai chegar em T final igual a 25 graus Celsius, tá bom? Vamos para a próxima? Número 7. Então, vamos lá. A número 7 fala o seguinte: duas substâncias P e Q, cujas massas são 100 e 200 gramas, tá, respectivamente, estão em seu respectivo ponto de fusão. Para que ocorra a fusão completa, elas precisam receber a mesma quantidade de calor. Se o calor latente de fusão de P é igual a 80 calorias por grama grau Celsius, calorias por grama, e o calor latente de fusão de Q é em calorias, vai ser igual a... Então, a massa de P é 100 gramas e a massa de Q é 200 gramas, tá? E o calor latente de fusão do P é 80 calorias. Então, a gente tem aqui que o latente de fusão do P é de 80 calorias por grama, tá? E ele quer o latente de fusão do Q. É isso que ele quer saber, tá bom? Ambos já estão no ponto de fusão. Isso quer dizer que todo o calor recebido agora vai ser usado para poder fazer a fusão dessa substância, tá? E as duas substâncias, elas estão no seu ponto de fusão e a fusão completa vai ocorrer no mesmo tempo, tá? Então, os dois vão derreter do mesmo jeito. Isso quer dizer que a quantidade de calor latente, que é dado por massa vezes latente de fusão, tá? Vai ser o mesmo de P e Q. Então, a quantidade de calor latente de P vai ser a mesma quantidade de calor latente de Q. Ou seja, massa de P vezes latente de P é igual massa de Q vezes latente de Q, tá? E isso a gente vai ter que massa de P 100 gramas vezes o latente, que é 80, vai ser igual a massa de Q 200 vezes o latente de Q, que eu não sei qual é o latente de Q, tá? Chamei de LQ, tá? Então, isso vai dar 8.000 igual 200 LQ. Passo 200 dividindo, então 8.000 dividido por 200 vai ser o LQ. Isso quer dizer que 40 é igual a LQ, tá? Teoricamente, se eles vão gastar a mesma quantidade de calor para derreter e um tem
tem o dobro da massa do outro, significa que um vai gastar o dobro do calor latente do outro, tá? Então, se um gastou 80, o outro gasta 40, tá bom? Basicamente é isso. Então, a resposta correta, letra D, 40, tá? Essa é a número 7. Vamos para a próxima agora, né? Qual que é a próxima? Questão número 8. Questão número 8, então, misturando-se 100 gramas, vou chamar aqui de massa 1, 100 gramas de água a 70 graus Celsius, inicialmente a 70 graus Celsius, tá? A 50 gramas, vou chamar de massa 2, também de água, a 40 graus Celsius, tá? A temperatura inicial é de 40 graus Celsius. Obtém-se uma temperatura final de 55 graus Celsius. Isso aqui vai gerar uma temperatura final de 55 graus Celsius, tá? A pergunta é: o calor cedido para o ambiente... lembrando aqui que o calor, considera o calor específico da água de 1 calorias por grau Celsius. Aí ele pergunta qual é a quantidade de calor cedido para o ambiente em calorias, tá? Bem, eles estavam nessas temperaturas iniciais de 70 e 40 graus Celsius, foram misturadas e chegou-se à temperatura de 55 graus Celsius. Houve um resfriamento e parte desse resfriamento foi devido à liberação de calor para o ambiente. Ele quer saber justamente isso. Depois que se chegou a esse equilíbrio térmico de 55 graus Celsius, quanto de calor foi cedido para o ambiente? Antes de ver a quantidade de calor cedido para o ambiente, a gente tem que determinar aqui a quantidade de calor usada em cada uma das substâncias. A substância 1, ela teve uma quantidade de calor dada por isso, que é igual a massa vezes C vezes ΔT, já que houve uma mudança de temperatura, tá? E aí, no caso, a quantidade de calor 1 aí foi massa 1, 100 vezes o calor específico da substância 1, que é água, é 1 caloria por grau Celsius, e a variação de temperatura foi de 70 para 55, isso quer dizer menos 15 graus Celsius, tá? A variação de temperatura aí da massa 1 foi de 70 graus para 55 graus, então uma variação de menos 15 graus Celsius. Aí vem multiplicando isso tudo, né, você vai ter aí menos 1.500 calorias, tá? O Q2, da mesma forma, você tem o Q2 como sendo a massa 2, que é 50, vezes o calor específico dessa substância, que é água também, então é 1, vezes a variação de temperatura. Observe que a temperatura da substância 2 foi de 40 para 55, então houve um aumento aí de 15 graus, de 40 para 55. Isso vai nos dar 50 vezes 1 vezes 15, 750 calorias, tá? Então, Q1 perdeu 1.500 calorias e Q2 ganhou 750 calorias. Tá vendo que a conta não fecha? Aqui nessa situação não haveria equilíbrio térmico, já que a quantidade de calor cedido, 1.500, é diferente da quantidade de calor recebido, 750, tá? Por que que não fecha? Porque houve uma quantidade de calor aí que foi perdida para o ambiente, tá? Por isso é a questão aí do equilíbrio térmico aí agora, ó. O equilíbrio térmico. Nesse caso, Q1 mais Q2 mais Q do ar é igual a zero. Por que Q do ar? Porque parte do calor foi cedida para o ambiente, para o ar, tá? E aí você vai ter Q1 menos 1.500 menos 1.500 mais Q2 750 mais Q do ar, que eu não sei quanto é, igual a zero. E aqui você tem menos 750 mais Q do ar igual a zero.
Passo o 750 para lá, então Q do ar é igual a 750 calorias. Tá? Basicamente, se a água mais quente, que era Q1, a água mais quente, que era dada pela massa 1, perdeu 1.500 calorias, a massa de água 2 só recebeu 750, isso quer dizer que parte dessas calorias perdidas pela massa de água 1 foi para o ambiente. Nesse caso, a quantidade de calor para o ambiente foi de 750 calorias também. Tá? Então, a resposta aí, né, da questão número 8, 750 calorias. Tá vendo que nenhuma das opções aí está escrito 750, porque tem notação científica, tá? Tá como sendo 7,5 vezes 10 elevado a 2 calorias, que é o 750, tá bom? Então, letra C, tá? Vamos agora à questão 9. Uma substância foi resfriada no ar atmosférico. Durante o processo foram feitas medidas de tempo e temperatura que permitiram construir esse gráfico. A análise desse gráfico permitiu concluir que todas as alternativas estão corretas, exceto, então, qual que é a alternativa errada, tá? Vamos lá. Letra A. A solidificação ocorreu durante 10 minutos? Tá certo. Durante 10 minutos ocorreu a solidificação. A solidificação ocorreu aqui, ó, nesse período aqui, ó, onde o gráfico está constante, ou seja, onde não houve mudança de temperatura, a temperatura permaneceu constante, tá? Então, durante esse período aqui, houve o congelamento, tá? E aí, esse período ele vai do 5 até o 15, ou seja, 10 minutos, tá certo? B. O sistema libera calor entre 5 e 15 minutos? O sistema libera calor entre 5 e 15 minutos? Observa que entre 5 e 15 minutos ocorreu o congelamento, tá? Não houve mudança de temperatura, mas houve liberação de calor? Sim, houve liberação de calor, porque mesmo a solidificação ou a fusão, a mudança de estado físico exige quantidade de calor, tá? Nesse caso, a solidificação que ocorreu aí nesse intervalo de 5 a 15 minutos exige a perda de calor da substância para ela se solidificar. Então, o sistema libera calor entre 5 e 15 minutos? Sim, libera. É verdadeira também. Então, a gente já tem a letra A e a letra B que são verdadeiras, estão corretas. Letra C. A temperatura de solidificação da substância é 35 graus? Verdade também. Observa o gráfico lá que eu até marquei. A temperatura aqui, ó, de solidificação, ela ocorreu naquele valor ali, que podem ver que está exatamente entre 30 e 40 graus. 35 graus, tá? Letra D. A temperatura da substância caiu 5 graus por minuto até o início da solidificação? Bem, vamos analisar, tá? Até o início da solidificação. Então, aqui, ó, nesse período aqui, ó, daqui até aqui, que é antes da solidificação, ela caiu 5 graus por minuto? Vamos ver. Olha quantos graus essa substância caiu antes da solidificação. Antes da solidificação, ela era de 50 graus e caiu para 35 graus, certo? Observa que ela caiu aí 15 graus Celsius nesse período, tá? Houve uma queda de 15 graus Celsius. Em 5 minutos, tá? Aqui, ó, você tem 5 minutos, de 0 a 5. Então, houve uma queda de 15 graus Celsius em 5 minutos. Isso quer dizer que a queda aqui, ela foi de menos 3 graus Celsius por minuto. 3 graus Celsius por minuto. Então, houve uma queda de 3 graus Celsius por minuto e não de 5 graus Celsius por minuto. Então, né, analisando essa ideia aí do gráfico, a gente já encontrou a nossa resposta falsa, letra D. Letra D é a resposta falsa, tá? A outra aí, só para tirar dúvida. A substância se apresentar em estado líquido e sólido entre 5 e 15 minutos? Verdade. Entre 5 e 15 minutos, houve a solidificação dessa substância. Tá? Ela estava se congelando. E durante o congelamento, há partes sólidas e partes líquidas da substância. Até o final do congelamento, há uma mistura de sólido e líquido aí, durante esse processo. Tá? Então, a última também era verdadeira. A única falsa, letra D. Tá?
Vamos para a próxima, questão 10. Questão 10. A água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius, quando submetida a uma pressão de 1 atm. Um antigo livro de física diz que é possível que a água entre em ebulição a temperatura ambiente. Sobre o enunciado, podemos seguramente afirmar: é verdadeiro, somente se a pressão sobre a água for muito menor que 1. Gente, essa questão de aquecimento, no caso aí da ebulição da água, ela depende de outros fatores, como pressão, tá? Pressão é um dos fatores que influencia realmente o aquecimento aí da água. Tanto é que a água a uma pressão normal de 1 atm, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tá? Dentro de uma panela de pressão, onde a pressão é maior que 1 atm, a água ela entra em ebulição a temperatura maior. A água a uma pressão maior, ela tende a entrar em ebulição a temperaturas superiores a 100 graus Celsius, tá? Mais de 100 graus Celsius. Por isso que a panela de pressão cozinha os alimentos mais rapidamente, porque a água consegue atingir temperaturas maiores que 100 graus Celsius lá dentro, tá? Fazendo com que os alimentos cozinhem mais rápido. Se a pressão for menor que 1 atm, a tendência é da água entrar em ebulição a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Tá? Então, pressões menores fazem com que a água entre em ebulição, tá? Em temperaturas menores. Tá? Ela tende a começar a ferver em temperaturas menores. Então, é verdadeiro essa afirmação. Tá? Basta que a pressão aí seja bem menor que 1 atm, e aí você vai conseguir fazer com que a água entre em ebulição a uma temperatura ambiente aí de 30 graus, por exemplo. Tá? Então, letra A é verdadeira, tá bom? É a única afirmação verdadeira aí dessa questão. Questão número 11. Ao derramarmos éter sobre a pele, sentimos uma sensação de resfriamento em consequência de a pele fornecer ao éter a energia responsável para sua mudança de fase? Sim. Quando você derrama água na pele, você sente a água mais fria do que a pele. Por quê? Porque você sente o frio da água. Por quê? Porque a sua pele vai liberar calor para a água ser aquecida. A água geralmente pode estar aí numa temperatura um pouco menor que a sua pele. Então, ao entrar em contato, você libera calor para aquela substância mais fria. E é isso que acontece com qualquer substância ao ser colocada na pele e você sentir aquela sensação de frio, tá? É porque o seu corpo, no caso ali a pele, está liberando calor para aquela substância. Então, a pele fornece ao éter energia responsável por sua mudança de fase. Verdade. E ele fala aqui sobre a mudança de fase porque o éter, a uma temperatura aí ambiente, ou uma temperatura um pouco superior aí à temperatura ambiente, ele evapora. Tá? Então, ao entrar em contato com a pele, ele evapora. Assim como o álcool. Você pega um algodão com álcool e põe na pele. Você sente aquele gelo, você sente aquela substância geladinha. Tá? Por quê? Porque o ponto de evaporação dele é muito baixo. Então, quando ele entra em contato com a pele, o calor da pele faz com que ele evapore rapidamente. Você perde calor da pele para o álcool, para o éter aí no caso, para que ele entre em evaporação. Tá? Então, bem simples aí. Letra A. Número 12. A quantidade de calor necessária para fundir 1 grama de gelo que se encontra a uma temperatura de 273 kelvins, lembrando que 273 kelvins é, na verdade, nosso 0 grau Celsius, tá? Sobre 1 atm vale. Bem, se o gelo já está a 0 graus Celsius, que é 273 kelvins, e ele vai ser fundido, vai entrar em fusão, basta determinar então a quantidade de calor latente de fusão, tá? Nesse caso aí, basicamente, você vai determinar o Q de fusão desse gelo, tá? A massa é 1 grama, 1 grama de gelo, tá? E o latente de fusão dele foi dado, que é 80. Isso significa que ele vai gastar 80 calorias por grama. Tá? 80 calorias para fundir esse 1 grama de gelo. Então,
Bem simples. Basicamente, o latente de fusão é isso. Quando ele fala 80 calorias por grama, significa que gasta 80 calorias para derreter 1 grama de gelo, que é o caso aí da questão, tá? E a última, né, questão número 13, que é um pouquinho mais complexa, vai exigir uns conhecimentos aí de mecânica, né, de teoria de leis de Newton lá no caso, tá, do primeiro ano. Fala o seguinte: um bloco de gelo de 40 quilos a 0 grau é posto sobre uma superfície horizontal e impulsionado, percorrendo uma distância de 42 metros. Observa-se que houve a fusão de 20 gramas do bloco. O coeficiente de atrito do bloco e a superfície é. Aí ele quer saber o coeficiente de atrito. Já desenhei o esquema, então a gente tem um bloco de 40 quilos que foi empurrado a uma distância de 42 metros, tá? E houve a fusão, ou seja, o derretimento de 20 gramas desse gelo. 20 gramas dele virou água, tá? E aí ele traz algumas informações aí, que a caloria é 4,2 joules, o latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente vai usar isso. Mas inicialmente a gente vai calcular qual foi a quantidade de calor gasto para fazer o derretimento dessas 20 gramas de gelo. E aí, como ele já estava a 0 graus, a quantidade de calor é a quantidade de calor latente, massa vezes o latente de fusão. Então, a quantidade de calor para derreter essas 20 gramas foi 20 vezes o latente, que é 80. Então, 20 vezes 80 vai dar 1.600 calorias. Só que 1.600 calorias, na verdade, são 1.600 vezes 4,2, tá? Porque 1.600 calorias em joules vão ser 6.720 joules, transformado em joules. Por que eu transformei em joules? Porque a gente vai precisar dessa energia aí em joules, que é a unidade, que é o sistema, é a unidade de energia do Sistema Internacional de Medidas, porque a gente vai usar o equivalente mecânico dessas calorias aí, dessas 1.600 calorias. O equivalente mecânico dela, 6.720 joules. Porque essa quantidade de calorias, ela surgiu a partir do momento em que esse bloco foi arrastado. Ela surgiu como consequência da força de atrito do bloco com a superfície, tá? E aí o que acontece? O que é força de atrito? Força de atrito, não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, é a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. O que é a normal? Normal é essa força oposta à força peso, tá? Isso é a força normal, é a força vertical oposta à força peso. Ela é equivalente à força peso, tem a mesma intensidade da força peso. Então, a força de atrito, no caso aqui, ela vai ser dada por coeficiente de atrito vezes a normal, que é 0, no caso aqui massa vezes gravidade, tá? Ou seja, a força de atrito vai ser μ vezes 40 vezes 10, ou seja, 400 μ, tá? Beleza, então a gente tem aqui força de atrito vai ser igual a 400 μ, tá? Eu preciso dessa força de atrito para poder achar esse coeficiente aqui de atrito, esse μ que é o coeficiente de atrito. E aí, o que eu vou usar para achar essa força de atrito? Essa quantidade de calor de 1.600 calorias, ou 6.720 joules, não foi resultado de... O resultado final é uma energia resultante da força de atrito. Então, essa energia de 6.720 joules foi o trabalho realizado pela força de atrito. Então, a força de atrito vezes o deslocamento, vezes a distância d, que a gente chama de ΔS, é que gerou essa energia de 6.720 joules. Então, 6.720 joules é igual a força de atrito vezes o deslocamento de 42 metros. Passa esse 42 dividindo, então a gente vai ter que
6.720 dividido por 42 é igual à força de atrito. Isso implica que a força de atrito é igual a 160 newtons. Basta dividir aí. Então, você tem força de atrito de 160 newtons. Isso quer dizer que 160 é igual a 400 mi. Ou seja, 160 dividido por 400 é igual a mi. Divide aí, e aí você vai ter 0,4 igual a mi. Ou seja, a força de atrito, o coeficiente de atrito dessa superfície aí é 0,4. Tá? Espero que tenham compreendido. Caso não compreendam, tirem dúvida, perguntem. Tá? E até a próxima aí. Até os próximos conteúdos.